Glória a Deus. Recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Estamos alegres por estar aqui mais uma vez cultuando o nome do Senhor. Eu vou aproveitar que você está de pé e pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Aleluias. Salmo de número 91. Enquanto você acha, eu gostaria de louvar a Deus por essa oportunidade de ministrar a sua santa palavra. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Josué, pela confiança, como pela vida do nosso vice-pastor, pastor Paulo, e os demais obreiros. Desejar também aos mesmos pastores parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia. Amém? Salmo de número 91, versículo 1. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Tome o seu assento, por favor. Glória a Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Queridos, observe que o salmista está sendo muito claro aqui acerca das pessoas que podem usufruir das promessas que estão nesse salmo e das pessoas que não podem usufruir. Porque nós sabemos que antes de toda promessa existe um princípio que precisa ser observado. E o salmista deixa claro aqui quem pode usufruir dessas quase 30 promessas que tem esse salmo e quem não pode. Aleluia. Porque a gente vê muita gente usando esse salmo até mesmo como uma espécie de amuleto sagrado, mas apesar de muita gente usar, ele só tem validade na vida daqueles que estão dentro desse princípio aqui. Observe o que o salmista fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele não diz aqui aquele que passeia no esconderijo, aquele que passa, aquele que vai, aquele que arma um acampamento. Ele está falando aquele que habita. E habitar aqui é estabelecer residência fixa. Habitar aqui é estabelecer moradia permanente. Então observe que ele vai dizer que aquele que habita, aleluia, no esconderijo, este que habita pode usufruir das promessas. Aleluia. Este que fez residência, que estabeleceu moradia no esconderijo de Deus. Não é aquele que passa de vez em quando precisa, ou vai só visitar, não. É quem estabeleceu moradia. Aleluia. E há muitas bênçãos no esconderijo. Há muitas bênçãos de Deus que provém do esconderijo. E eu gostaria de falar nessa noite, rapidamente,
3 bênçãos que encontramos no esconderijo. 3 bênçãos provenientes do esconderijo do Altíssimo, que aquele que habita desfruta. Aleluia. A primeira bênção é a bênção da comunhão, a bênção da unidade. Aleluia. Observe que se alguém mora no esconderijo, habita na casa, porque esta comunhão, ela é tanto de forma vertical como de forma horizontal. Se eu habito na casa, então eu tenho comunhão, tanto com o dono da casa, com o dono do esconderijo, como tenho comunhão com aqueles que estão também no esconderijo. Aleluia. E essa bênção Deus nos deu para a gente usufruirmos, a bênção da comunhão. Mas a gente sabe que o combustível da comunhão é o relacionamento, é a convivência. Por isso que o salmista vai dizer que tem que habitar, tem que morar, tem que ficar, tem que permanecer. Aleluia. Porque este que mora, que habita, vai ter convivência com o dono da casa e com os que estão no esconderijo também. E vai fazer ou criar porque a comunhão depende do relacionamento. Eu vou usar a Bíblia aqui, até porque eu só tenho a Bíblia para usar. Aleluia. E observe que há ministério, se nós olharmos, por exemplo, aleluia, e podemos fazer até uma pergunta aqui: por que nós devemos ter comunhão? Nós devemos ter comunhão, primeiro, para que o nosso ministério se fortaleça, para que a nossa vida cristã se fortaleça. A comunhão com Deus e com os irmãos habitantes do mesmo esconderijo vai fortalecer a nossa vida cristã, vai fortalecer o nosso ministério. Olha para a Bíblia e você vai ver a diferença entre quem tem relacionamento e quem não tem relacionamento. Quer ver um exemplo claro, cristalino? Olha para Saul e para Davi. Mede o reino e o ministério de Saul e mede o reino e o ministério de Davi. Mas antes do ministério de Davi e de Saul, eles tiveram uma vida antes de relacionamento, aleluia, que determinou a força do seu reinado e do seu ministério, aleluia. Eu vou dar um exemplo. Olha, se você olhar para Saul, por exemplo, Saul antes de ser rei, Saul antes de ser ungido, aleluia, ele não tinha relacionamento com Deus, ele não tinha histórico com Deus, e isso determinou o fracasso do seu reinado, aleluia. Quer ver? Preste atenção aqui. Saul começa no cenário bíblico, no capítulo 9, aleluia, do primeiro livro de Samuel. O texto vai dizer que as jumentas de Quis, seu pai, se perdem, somem. Aí Quis vai chamar Saul para que ele vá atrás das jumentas. E o texto vai dizer que Saul, por sua vez, chama o seu moço e vai atrás das jumentas perdidas. É assim que o texto fala que Saul entra na história. Aleluia. E o texto vai dizer que Saul pega o seu moço e vai atrás das jumentas. E ele sobe as montanhas e não acha. Ele visita 4 cidades, vai em vielas e não encontra as jumentas. E nesse decorrer, nessa viagem, Saul vai denunciar para a gente a falta de comprometimento com o reino, com Deus. No decurso dessa viagem, Saul vai mostrar para a gente o porquê do seu reinado ser fraco,
ser zanzinga, aleluia, ser débil, por causa do seu histórico com Deus. Ele não tinha nenhum histórico com Deus. Olha, irmão, se a gente olhar para o texto, capítulo 9 e capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, a gente vai perceber que Saul, ele não tinha nenhum nenhum vínculo, nem com Deus, nem com seu reino. Quer ver? No capítulo 9, versículo 3, ele vai atrás das jumentas. Aí ele anda as 4 cidades, ou 5 cidades, montanhas, atrás das jumentas e não encontra. Aí, no versículo de número 6 do capítulo 9, ele vai chamar o seu moço e vai dizer assim: olha, vamos voltar, porque há de ser que o meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e passe a se preocupar conosco. Vamos voltar. Aí o seu moço vai dizer assim, versículo 6, vai dizer assim: não, meu senhor, mas há nessa cidade um homem de Deus, por nome Samuel, aleluia, que Deus é com ele, e nenhuma das suas palavras cai em terra, sem que Deus não cumprisse. Irmãos, observe isso aqui, irmãos. Israelita, que é israelita, Saul era da tribo de Benjamim. Israelita, que era israelita, que se prezasse, sabia que Samuel estava na cidade, que Samuel ia fazer sacrifício na cidade. Sabe por que Saul não sabia? Porque ele não tinha compromisso, mas o seu moço sabia que Samuel estava na cidade. Aí ele vai dizer assim: não, meu senhor, vamos até a cidade, porque lá está o homem de Deus. Aí, se nós olharmos o texto, vai ser mais ou menos assim: Saul vai virar para ele e vai dizer assim: eu não sabia disso, eu não sabia que Samuel estava aqui. Aí o moço vai dizer: mas eu sei, embora. Aí quando eles iam andando, Saul fala assim: a gente não pode ir, moço. Por quê? Porque eu não tenho oferta, porque eu não trouxe nada, a água terminou, o pão terminou. Irmãos, todo israelita que se prezasse ou que se preza, ele não saía uma viagem sem ter uma reserva para um eventual sacrifício ou uma oferta, aleluia, para Deus. Saul não tinha nada. Quando Saul disse assim: bora voltar, aí o seu moço disse assim: eu tenho, bora que eu uso a minha oferta. Aí o texto fala que eles chegam na cidade e Saul consegue fazer aleluia. Sabe aquele pessoal que está no nosso meio, que ele não tem compromisso, palavra difícil essa, que ele não tem compromisso nenhum, vou melhorar isso aqui, que ele não tem compromisso nenhum com o reino. Ele está na igreja, ele participa, mas ele não quer saber dele, não quer saber de Bíblia, não quer saber de nada, não quer saber como é que vai as coisas. Ele só está lá. Era Saul, era israelita, mas ele não sabia nada de nada. Ele vai conseguir fazer o impossível. Ele chega na cidade, eles perguntam onde está o profeta. Aí ele chega na cidade, vai olhar para Samuel e perguntar Samuel por Samuel. Irmãos, qual é o israelita que não conhecia um profeta? Ainda mais Samuel, que era profeta e sacerdote. Mesmo se ele fosse estrangeiro, ele ia chegar diante de Samuel e ia perceber que Samuel era diferente dos outros. Era ou não era? Ele conseguiu chegar, olhar para Samuel e dizer assim: você sabe onde é a casa do vidente? Versículo número 18. Aí Samuel vai dizer assim: eu sou vidente, rapaz, eu sou Samuel. Aí o texto fala que Samuel declara a ele o propósito de Deus, porque a escolha de Saul é soberania, irmãos. Isso aqui foi Deus que escolheu. Aí o texto fala que Samuel vai declarar a Saul acerca do propósito que Deus tem, vai ungir ele, vai despedir ele. Olha, Saul era tão assim, sabe? Aquele negócio, eu não estou falando mal dele não, só estou aquele negócio meio frio, que quando ele foi ungido, que Deus visitou ele, que ele começou a profetizar no meio dos profetas, o tio dele ficou espantado. Disse assim: rapaz, é Saul que está ali.
A Bíblia fala que houve um alvoroço porque Saul profetizava. A primeira experiência que ele teve com Deus, depois que visitou. Agora olha o relacionamento dele. Samuel marca a unção, chama o povo, reúne o povo vem, o povo está querendo o rei. Aí o texto vai dizer, capítulo de número 9, versículo 21 e 22. Vai dizer que quando o povo está reunido, aleluia, aí Samuel escolhe a família de Quis, da tribo de Benjamim, e apresenta Saul. E o povo gosta, aleluia. Aí o versículo 21 vai dizer assim, ó: e procuraram Saul, mas não o acharam. Aí disseram assim: vamos consultar a Deus para ver se ele vai vir ou não vai vir. Aí consultam a Deus, e o texto vai dizer que o Senhor responde: ele está escondido no meio das bagagens. Olha só o relacionamento que ele tinha com Deus nenhum. Aleluia. Pegaram o Saul da bagagem, do meio das bagagens. Olha só como o povo estava, irmãos. Pegaram o Saul, o cabo já estava mostrando o que ele era, ele estava escondido. Aí pegaram ele, quando ele se levantou, a Bíblia fala que ele sobressaía a todo homem em beleza. Quando ele subiu no meio do povo, quando ele entrou no meio do povo, e Samuel disse: esse é o homem, o povo disse: vive o rei, por causa da sua estatura e da sua beleza. Mas comunhão com Deus, ele não tinha. Relacionamento com Deus, ele não tinha. Aleluia. Eu não vou dizer que ele caiu de paraquedas porque foi Deus que escolheu. Aí a gente para de olhar para Saul e olha para Davi. Aleluia. A gente vai lá para a guerra, capítulo 17 do primeiro livro. Davi chegando na guerra. Você lembra de Davi chegando na guerra? O texto fala que quando ele ouve o filisteu, ele vai dizer assim: quem é esse circunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Com isso aí ele já demonstra que antes de ser ungido ele já conhecia Deus, já sabia quem era o Deus de Israel. Ele diz assim: quem é esse para desafiar o Deus de Israel, o Deus vivo? Aleluia. Enquanto Saul não sabia nem quem era o profeta, Davi já conhecia o Deus do céu, que faz e opera maravilhas. A Bíblia fala que levaram Davi diante de Saul, e Saul, já rei, continuava ele vai olhar para Davi, Davi vai falar assim: ó, eu vim lutar contra o gigante. Aí olha o que é que Davi fala. Davi vai falar assim para ele, versículo 37, se não me falha a memória. Davi vai falar assim: ó rei, não esmoreça o povo, não afrouxe o povo, fala para o povo não temer, porque eu irei e lutarei com o gigante, ou com o filisteu. Aí Saul vai dizer assim: ó, tu não podes. Por quê? Porque tu és jovem demais, meu filho, e esse gigante é guerreiro e experiente. Aí eu lendo isso aqui, irmãos, eu achei interessante, porque você lembra da resposta que Davi deu a Saul acerca do urso e do leão? Mas se a gente olhar o texto, Davi não vai dizer assim: ó, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Aleluia. O texto não vai falar assim, ó, e veio o urso e o leão e eu o matei. Ele não fala isso, apesar de a gente pensar que foi um urso e um leão. Pode olhar o texto. Davi vai dizer assim, ó: o teu servo apacentava as ovelhas do meu pai, e quando vinha um urso ou um leão, eu
os pegava, aleluia. Quando eles arrebatavam as ovelhas, eu ia após ele, aleluia. Tomava a ovelha e o matava. Isso Davi está dizendo assim: olha, Saul, no meu histórico com Deus, eu não matei, não foi só um urso, nem só um leão, foi urso. Isso aí já virou uma coisa comum. Quando o urso vinha, ou quando o leão vinha, eu o matava, aleluia. Não foi só um urso, ele já tinha um histórico com Deus, um relacionamento com Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. E o texto vai dizer, olha essa que coisa tremenda, irmãos. Você lembra do que foi que Saul foi atrás? De jumentas. Você lembra do que Davi cuidava? De ovelhas. Aleluia. Glória a Jesus. Porque quem anda atrás de jumenta anda vagando, sem rumo, sem direção. Mas quem está perto de ovelha sabe que Deus também está ali, aleluia, e tem relacionamento com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão, eu vou ministrar nessa noite. Tem gente que quer sair por aí atrás de jumenta, tem gente que quer ir buscar jumenta lá fora, mas o conselho bíblico nessa noite é: fica aqui, diante de junto das ovelhas, porque Deus está aqui. Aleluia. Glória a Jesus. E diz assim para o seu irmão, diz assim, ó, assim: jumenta é perigosa, machuca. Aleluia. Pode dar coice. Ovelha não. Aleluia. Davi fala assim: olha Saul, o meu histórico com Deus é poderoso. Eu não estou querendo lutar contra esse gigante, contra esse filisteu, não é porque eu cheguei aqui agora. Eu estou pegando o meu histórico lá de trás, o meu relacionamento que eu tenho com Ele. Aleluia. Aí você lembra do versículo 25? Irmão, quem tem comunhão, quem tem intimidade é tremendo. Você lembra do versículo 45 do livro de Samuel, do capítulo 17? Quando Golias disse assim: rapaz, eu peço o homem, mando o menino, e ainda mando com um pau. Aí Davi vai dizer assim: olha, gigante, olha, filisteu, tu vens a mim com lança, com escudo e com espada, mas porque eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou a você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que tu tens afrontado, e Ele vai me entregar você nas minhas mãos, porque eu tenho comunhão com Ele. Aleluias. Glória a Jesus. Por que eu tenho que ter comunhão? Porque comunhão traz discernimento. Aleluia. Comunhão traz visão espiritual. Se você tem comunhão, ninguém vai te enganar. Espiritualmente não. Ninguém vai passar perto de você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a comunhão traz discernimento. Porque se eu habito, pastor Manassés, no esconderijo, aleluia, eu conheço a voz do dono do esconderijo. E mais do que isso, eu sei discernir a voz do dono do esconderijo com a voz dos outros que tem por aí, aleluia, dizendo se é alguma coisa e não é. Quem está no esconderijo tem discernimento e conhece a voz dele, e reconhece a voz dele em meio à multidão. Você quer um exemplo? Vou lhe dar a Bíblia nessa noite, capítulo 22 do primeiro livro dos reis. A Bíblia fala, aleluia, que Acabe está reinando em Samaria, liderando
as 10 tribos do norte. E o texto vai dizer que nesse mesmo período Josafá está reinando em Judá, liderando as 2 tribos do sul. O texto vai dizer que em um certo dia Josafá vai visitar Acabe em Samaria. E quando Josafá chega em Samaria, capítulo 22, e quando Josafá chega em Samaria, Acabe vai chegar para Josafá e vai dizer assim: olha, Josafá, eu me reuni aqui com os príncipes e chegamos à decisão, e é verdade, que Ramote Gileade pertence a Israel, a Samaria, e está na mão do rei da Síria. E eu gostaria de saber se você quer ir comigo à peleja, para pelejar contra o rei da Síria, para recuperar Ramote Gileade, que está na mão dele. Aí Josafá vai dizer assim: ó, eu serei como tu, os meus carros como os teus carros, e o meu povo como o teu povo. Uma maneira de rei de dizer assim: eu irei, fechado. Aí o texto vai dizer, aleluia, glória a Deus, que ele se reúne. Irmãos, mas só que Josafá, diferente de Acabe, habitava no esconderijo. Se você fosse, ou se a gente fosse lá nessa época, lá em Jerusalém, em Judá, Deus falava lá, Deus bradava lá, aleluia, havia comunhão lá. Aí Josafá vai olhar para Acabe e vai dizer assim: eu irei com você, não tem problema, só tem um porém, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor. E o texto vai dizer que Acabe vai olhar, estou parafraseando, você está me entendendo? Acabe vai olhar e vai dizer assim: está certo, aqui profecia é o que não falta, profeta aqui é o que não falta. O texto vai dizer que armaram, irmãos, colocaram na praça de Samaria 2 tronos. Um se assentou o rei de Judá, Josafá, vestido de vestes reais, e o outro se assentou o rei de Samaria, o rei de Israel, Acabe, vestido também de vestes reais. E o texto vai dizer que quase 400 profetas, não foi 4 profetas, nem 40 profetas, foi quase 400 profetas que foram reunidos diante dos 2 reis, profetizavam dizendo: sobe Acabe, porque o Senhor entregou Ramote Gileade na sua mão, pode ir, aleluia. Aí eu vejo Acabe olhando para Josafá dizendo: não é profecia que tu quer? Aí o que é profecia? Não é profeta que tu quer? Aí o que é profeta? Haja visto, irmãos, que nesse período havia pelo menos 3 tipos de profeta. Existia o profeta de Deus, que não se corrompeu. Existia os profetas de Baal, que foram introduzidos por Jezabel quando ela chegou em Samaria, e introduziu e fortaleceu o culto a Baal. E existia os profetas do Senhor, que estavam corrompidos na mesa de Jezabel. E foram esses profetas que estavam profetizando e dizendo: sobe Acabe, porque o Senhor é contigo, pode ir, porque o Senhor vai entregar Ramote Gileade em suas mãos. Aleluia. Parece que eu vejo Acabe falando assim: aí, a gente vai ou não vai? E Josafá olhando e dizendo assim: Acabe, eu não consigo ouvir Deus aí não. Aleluia. Por que, Josafá? Porque eu habito no esconderijo e eu conheço a voz do meu Deus. Mas Josafá tem 400 profetas. Não importa, eu não estou vendo Deus falar na boca de nenhum deles. Aleluia. E o texto vai dizer que ele vai dizer assim: ó, porventura não ficou nenhum? Aí Acabe vai dizer: há um. Aleluia. Mas ele não fala coisa boa sobre mim. É Micaías, filho de Imlá. Ele não está aqui no meio desse aqui. Aleluia. Mas Josafá, você vai trocar 400 por um. E Josafá vai dizer assim: eu prefiro ouvir um de Deus do que 400 que não é de Deus. Aleluia. Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha ouvir Deus. Aleluia. Bendito seja aquele que vive e reina para sempre. E o texto vai dizer que mandaram chamar Micaías. Agora, olha só o que o mensageiro disse para Micaías. Disse assim: olha, Micaías, tem 400 profetas lá profetizando, e eles estão dizendo em uma voz só
que Ramote de Gileade vai ser entregue na mão do rei. Por favor, vai lá e fala a mesma coisa. A Micaías vai dizer assim, ó, vive o Senhor, que eu só vou falar o que o Senhor colocar nos meus lábios. Aleluia. Micaías estava dizendo assim, eu não tenho compromisso com o rei, eu tenho compromisso com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem mora no esconderijo, quem habita no esconderijo, irmão, não engole qualquer coisa, não se alimenta com qualquer coisa. Ele sabe quem é o seu Deus, ele conhece a voz do seu Deus, aleluia. Mas é um bocado de gente profetizando, não importa, o que importa é o que Deus está dizendo. Aleluias, glória a Jesus. Aí Micaías chega, e quando Micaías chega e começa a falar, parece que eu vejo Josafá fechar os olhos e dizer assim, glória a Deus. Glória a Deus, é Deus que está falando aí agora. Agora eu estou vendo Deus falar, aleluia, aleluia. Parece que é Micaías falando e Josafá se espremendo no canto e dizendo glória a Deus. Deus está dizendo, Deus está bradando. Eu conheço essa voz. Você conhece quando Deus fala com você? Ou você está ouvindo qualquer coisa? Ou você está ouvindo, aleluia, qualquer pessoa? Nessa noite a Bíblia está aconselhando para mim, para você. Ouça Deus, queira Deus. Porque quando Deus fala, aleluia, aleluia, e Deus pode estar ministrando o teu coração nessa noite. O Senhor vai chamar os discípulos, capítulo 14 de Mateus, e vai dizer assim, depois da primeira multiplicação, vai dizer assim, ó, vai para o outro lado. Eu vou despedir o povo e depois eu vou. Na quarta vigília da noite, eles estão no meio do mar, e o vento sopra, e o mar se agita. Aí o texto fala que eles entram em desespero. Aleluia. A quarta vigília da noite, o texto vai dizer que o Senhor vem andando. Foi assim ou não foi? Por cima das águas. E quando os discípulos viram, o texto diz que parece que eles pararam de ficar com medo do mar e começaram a gritar com medo do fantasma. Porque o texto diz que eles gritavam de medo. Aleluia. Aí no capítulo de número 27, glória a Jesus. Quando eles estavam no barco, quando eles estavam no mar, o vento estava soprando. O vento estava, aleluia, estava terrivelmente agitado. O texto vai dizer que o Senhor está em cima das águas. E quando o Senhor vê o alvoroço no barco, o Senhor vai dizer assim, ó, não temais, sou eu. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Com isso se cumpre João capítulo 10, versículo de número 14, que diz assim, eu sou o bom pastor, aleluia, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Irmãos, quando o Senhor disse assim, não temas, sou eu, a gente vai analisar o texto, e o que aconteceu no barco foi isso aqui, ó. Quando o Senhor disse assim, foi eu, eles reconheceram a voz do mestre, aleluia, e ficaram calmos, e ficaram tranquilos no barco. Você sabe por quê? Porque quando o Senhor fala, traz paz. Quando o Senhor fala, traz calmaria. Quando o Senhor fala, isso é tão real no texto, irmãos, que quando, nesse inteirinho, pode ler.
Pode ler o texto, que quando o Senhor disse assim, sou eu, quando eles se acalmam, quando Pedro disse assim, manda que eu vá contigo andar sobre as águas, quando Pedro desce, quando Pedro anda, quando Pedro afunda, quando o Senhor o levanta, quando eles voltam, o mar e o vento estavam do mesmo jeito. O mar não parou de ser contrário quando o Senhor disse, não temas, sou eu. Continuou exatamente do mesmo jeito. Pedro desceu do barco, Pedro foi lá, Pedro voltou, afundou, e o vento do mesmo jeito. Mas mesmo o vento do mesmo jeito tinha paz no barco. Sabe por quê? Por causa da voz dele. Ele disse assim, não temas, sou eu. Aí pode ler, irmãos, pode ler. O texto vai dizer que o Senhor vem andando com Pedro. Aí quando eles entram num barco, o texto vai dizer assim, ó, e o vento parou. O vento não parou quando Jesus disse, não temas, sou eu. O vento parou quando Jesus entrou no barco com Pedro. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Sabe o que é que Deus está dizendo para a gente? É que não importa o vento que você está passando, se Ele ministra ao teu coração, fica em paz, fica em paz. Orabacai, chocomanahas, torobocomanto e emenerrecia. Será que você pode escutar dentro do seu coração o meigo Jesus dizendo assim, não temas, estou no controle. Chorabacante, noquiácia, calabrando. Será que você pode ouvir a voz dele dizendo no teu íntimo hoje, não te apavores porque eu estou no controle. Se você conseguir ouvir a voz dele hoje, eu lhe garanto que o vento pode até ser forte, o barco pode até quebrar, aleluia, a situação pode até piorar, mas você vai ter paz, aleluia. A notícia do que aconteceu aqui, sabe foi o quê? Porque no começo da viagem o Senhor disse, entra num barco e vai para o outro lado. Veio o vento, veio tudo, aleluia, mas o barco chegou do outro lado. Então vira aí rapidinho para o irmão que está do teu lado e diz assim, ó, vai chegar. Assim o barco vai chegar. Eu não estou falando isso, não é para te empolgar não. Eu estou falando isso é porque vai chegar mesmo. Se na praia ele disse, vai para o outro lado, aleluia. Você só precisa ter paz para chegar lá. Se você entrou com o coração aflito nessa noite, pelo poder da palavra, eu ministro paz ao teu coração. Orabaqueacho comanto rebedecanto. Alabriaço comanto comanto que abanto. Se você entrou aqui nessa noite aflito, recebe paz agora. Você vai sair daqui cheio de paz, porque o Deus de paz, que excede todo entendimento, oh, vai te dar paz nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. E o texto fala que eles chegaram lá. Segunda bênção do esconderijo. Aleluia. Bênção do livramento. No esconderijo tem livramento. A maioria das promessas desse salmo aqui é de livramento. Você já percebeu?
Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas penas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Aleluia, aleluia, aleluia. O versículo 11 vai dizer assim, ó, e aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para você não tropeçar com teu pé em nenhuma pedra, porque tem livramento dentro do esconderijo. Aleluia. Tem livramento aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Tem livramento aqui hoje. Você crê nisso? Tem livramento, tem livramento hoje aqui de Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha, são muitos textos bíblicos, irmãos, para a gente falar de livramento. É muito. Aleluia, mas eu separei 2, no máximo 3, rapidinho, aqui só para a gente ver o Deus que está no controle do esconderijo. Então você que fica passeando no esconderijo, tome cuidado, porque essas promessas só valem para quem habita. Entendeu o mistério? Você que fica lá e cá, entendeu? Você que fica hoje fica e hoje não fica, hoje fica e hoje não fica, é melhor ficar, é melhor residir, porque no esconderijo tem livramento. Aleluia. Capítulo 32 do segundo livro de Crônicas. Aleluia. A Bíblia fala que Senaqueribe sentia Judá. Aí Ezequias, eu gosto muito de Ezequias. Ezequias vai chamar o povo e vai dizer assim, ó: não temas o que Senaqueribe falou. Aleluia. Por que, Ezequias? Porque realmente ele tem um grande exército, são fortes, é lindo isso aqui. Aí Ezequias vai dizer assim, ó: mas aqui em Judá tem um que é maior do que Senaqueribe. Está bem assim, irmãos. Aí ele vai dizer assim, ó: porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, que nos ajuda e guerreia as nossas guerras. Aleluia, aleluia. Ele estava dizendo assim, ó: pode vir o que vier, o meu Deus é poderoso para dar o livramento. Levante a mão, por favor, levante a mão assim. Aleluia. Porque nessa noite eu ministro livramento em lares aqui. Pelo poder da palavra de Deus eu repreendo o espírito da morte, do assassinato, urabanto camante flácia. Eu repreendo o espírito demoníaco do inferno, do acidente, porque Deus está dando livramento a você e a sua casa essa semana. E se você recebe essa palavra, dá glória a Deus. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aí o salmista vai dizer assim: mas tu, fala assim, mas tu, mas fala mesmo, fala com fé, fala assim: mas tu não será atingido. Aleluia. Agora você já percebeu um negócio? Você já percebeu que
os que estão conosco, mesmo que a gente não veja. Porque tem algumas pessoas que falam assim, que eu não posso falar que tem anjo aqui, porque eu não estou vendo anjo. Você concorda com isso? Você não concorda com isso? Porque a gente não precisa ver anjo para saber que tem anjo aqui. Porque a Bíblia fala que tem anjo que nos guarda. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: não são porventura espíritos ministradores que hão de guardar aqueles que hão de herdar a salvação? E você já percebeu, e se você não sabia nisso, é a Bíblia que fala, que mais são os que te guardam do que aqueles que querem te pegar? Sempre o Senhor vai enviar mais proteção. Em alguns casos é até exagero, porque a gente vê um anjo só matar 182 mil, né? Aí o Senhor vai dizer que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. É porque o Senhor quer você bem guardado mesmo, entendeu? Você quer ver um exemplo? Atos capítulo, eu amei isso aqui, irmãos. Atos capítulo, deixa eu ver aqui. Aleluia. Atos capítulo 23, versículo 12 a seguir, vai dizer o seguinte, olha. Vai dizer que os judeus, porque Pedro está preso, Paulo está preso, e os judeus vão se unirem. E se você ler o texto, vai dizer assim, que eles fizeram um juramento. Olha só que coisa, irmão, maligna. Eles fizeram um juramento de não comer e nem beber até que matassem a Paulo. O pacto foi esse: aqui a gente não come e não bebe, porque Paulo vai ser transferido. A gente vai falar que quer falar com ele alguma coisa, e quando ele vir, a gente pega ele e mata ele. E a gente só vai comer depois que matar ele. Morreu tudo de fome. Porque se eles for cabra macho mesmo, morreu de fome. Foi ou não foi? Que eles fizeram o juramento de não comer e não beber. E Paulo não morreu. Aí o texto fala que quando eles estão falando isso, porque Deus sempre vai dar o escape, Deus sempre vai usar alguém. Aleluia. A Bíblia fala que o sobrinho de Paulo ouve a conversa. Eles estão tramando, dizendo: vamos matar Paulo assim, 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 a gente vai fazer isso, fazer. E o menino está lá, o texto vai dizer que o garoto está ouvindo. Quando eles terminam de bolar, ele corre na prisão onde Paulo está, pede para falar para Paulo e denuncia o plano. Aí Paulo manda o menino falar, aleluia, com o procurador. E o menino vai explicar, aleluia. Aí o procurador vai dizer assim, olha só. O procurador vai dizer assim, são quantos judeus? Aí ele vai falar assim, ó, mais ou menos, é claro que não assim, você está me entendendo, mais ou menos uns 40 e poucos. Mas não tem a forma exata, a quantidade exata, não tem. É mais de 40, é mais de 40. Aleluia. Mais de 40 judeus. Aí o procurador, é mais de 40, é? Bora ver se eles vão matar mesmo. Aí o texto vai dizer que ele chama 2 centuriões e diz assim, ó, às 3 horas da noite, eu quero 200 soldados a pé, 70 soldados montados a cavalos, e mais 200 flecheiros. Para que tudo isso? Para guardar o preso Paulo, para que ele seja transferido para Fênix. Aleluia. Irmãos, se você não contou, eu vou fazer a conta aqui agora. 2 centuriões,
mais 200 soldados a pé, 202, mais 70 cavaleiros, 272, mais 200 arqueiros, flecheiros, 472. Quando o menino disse assim, é mais de 40, ele falou assim, vou fazer uma conta e multiplicar por 10, e quero ver se eles vão matar Paulo. Ai meu Deus, Deus sempre vai fazer mais para te livrar. Coloca Paulo no meio e leva. Aleluia. E o texto fala que o laço quebrou e Paulo escapou. Porque tem livramento no esconderijo. Aleluia. Já estou finalizando. Você lembra do livramento? Que Misael, Ananias, que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram? Misael, Ananias e Azarias. Você lembra? Eu estava lendo isso aqui. Aleluia. E o texto vai dizer que fizeram a estátua, não foi? Mandaram eles adorar. Eles não adoraram. Aí o rei se levanta com fúria e manda lançá-los atados, com roupas, chapéus, dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Aleluias. Glória a Deus. E o texto vai dizer que quando lançaram eles, irmãos, se a gente ler, o texto não vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego viram o quarto homem. Quem viu o quarto homem foi Nabucodonosor. O texto vai dizer que quando os jovens são lançados lá dentro, aleluia, quando os jovens são lançados lá dentro, Nabucodonosor vai se levantar e vai dizer assim, não lançamos 3, aleluia. E os presidentes e os seus servos vão dizer assim, lançamos 3. Aí o rei vai falar assim, porque eu vejo 4, aleluia, e estão passeando pela fornalha. O texto vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha e saiu da fornalha, pelo menos é o que o texto fala, e nem viu o quarto homem. Quem viu foi Nabucodonosor. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você e para mim? Não é porque você não está vendo que ele não está fazendo, não é porque você não está vendo que ele não está trabalhando. Foi Nabucodonosor que disse assim, lançamos 3 e eu estou vendo. Às vezes o que Deus faz na sua vida não é para você ver, é para os outros verem e glorificarem a Ele. E você está preocupado porque você não está vendo nada, mas isso não significa que Ele não está trabalhando. Aleluia. Porque às vezes o milagre a gente recebe, mas Deus faz só porque alguém está precisando de ver o milagre na nossa vida. Aleluia. Eu vou usar a Bíblia aqui para ministrar na tua vida. E se você crê, receba porque é de Deus. Você levante a mão assim. O milagre que está vindo aí é para você, mas o interesse de Deus é de alcançar os outros. É de alcançar quem está ao redor de você. Oh, recebe essa palavra, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Recebe essa palavra. Ai, o milagre vai acontecer com você, é você que vai desfrutar. Mas o intuito de Deus é que eles vejam a grandeza de Deus na sua vida.
Porque depois Nabucodonosor vai dizer assim: eu vejo 4, tira eles. Aí tiraram. Aí ele falou assim: ó, eu, Nabucodonosor, faço um decreto que todos os pequenos e grandes adorem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem só que crer, irmão, não precisa ver não. Mas enquanto você não está vendo, o vizinho está vendo. Enquanto você não está vendo, o parente está vendo. Enquanto você não está vendo, a esposa está vendo. E está dizendo: Deus está trabalhando na vida dele. Ele não era assim, ela não era assim. E isso é o que importa. Não importa muito se você está vendo, entendeu o mistério? O que importa é como você está se comportando e como eu estou me comportando e transmitindo Deus para a vida dos outros. É isso que importa. Aleluia. Porque tem livramento para você. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Levante a mão assim: eu sinto de Deus. Aleluia. Deus está quebrando hoje aqui. Aleluia. Toda amarração que foi feita na frente da tua loja. Toda obra que foi arriada no pântano, na mata virgem, no portão do cemitério, na água parada, na água corrente, no monte, na mata, aleluia, na esquina, na encruzilhada, Deus está mandando anjo e cortando hoje. Ai, meu Deus. Se você puder crer, creia, porque é de Deus. Está saindo uma palavra ao teu respeito hoje. Turabacante, nagante, calaflácia. Tu quemanturabacando e anácia. Alabriaço, comantou, comontoíma, narraço. Porque o diabo até disse que ia matar. Mas Deus está dizendo: estou dando livramento hoje. Estou dando escape hoje. Estou fechando a cova hoje. Porque está escrito: Ele é quem fecha a cova e abre cova. É quem levanta e quem abate. É quem tira a vida e quem dá vida. Glória. Aleluia. Glória. Glória, glória, glórias. Você pode agradecer pelo livramento? Pode. É real, irmão, é real. Isso aqui não é história de carochinha não. A Bíblia é viva, ela é viva, é eficaz. Você pode adorar a Deus por causa do livramento hoje. Adore a Ele aí um pouquinho. A gente já está encerrando. Orabacante no comanarraça. Estorobo comanterraça, oromandarabá. Glória. Terceira e última bênção e a gente encerra. E o tempo já foi. Terceira bênção.
Bênção da provisão. Fala aí, fala aí. Não, mas não fala assim não. Fala assim, ó. Tem provisão para você. Vai ficar mais bonito. No esconderijo tem provisão. Agora você sabe o que é maior do que a provisão que também está no esconderijo? O provedor. Então não se preocupe com a provisão. Descansa, porque o provedor, pode até faltar provisão no esconderijo, mas não falta o provedor. Aleluias, aleluias. Tem provisão de Deus. Lembra de Elias e a gente encerra. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Que Deus fala para ele: esconde-te no ribeiro, porque eu vou. Olha o que é que Deus fala, irmãos. Aleluia. As coisas são só mecanismos, entendeu? O ribeiro, o corvo, o pão, a viúva, tudo é só mecanismo. O que Deus falou com ele foi: eu vou te sustentar. Eu vou usar o corvo, mas é eu que vou sustentar. Eu vou usar o ribeiro, mas é eu que vou sustentar. Aleluia. Eu vou usar a viúva, mas sou eu que vou sustentar, Elias. O provedor está aqui. O provedor está aqui. Aí quando o ribeiro seca, aí o que Elias fala? Desculpa. Olha o que o Senhor fala: levanta-te e vai a Sarepta. Aí o que é que ele fala? Porque eu. Ele podia falar assim: porque ela vai te sustentar, ela vai te ajudar. Ele diz assim: porque eu preparei uma viúva. Aleluia. Aí Elias levanta, sem questionar nada, irmão. Porque quem habita no esconderijo não está olhando para a provisão. Não está olhando se é azeite, se é farinha, se é o corvo que vai trazer. Ele está olhando para o provedor. Elias levanta e vai. Agora sabe o que é interessante? É que quando Elias chega em Sarepta, e aqui vai, ó, vai a resposta para você que perguntou, dizendo assim: mas Deus, o Senhor disse que o ímpio vai me ajudar, e o ímpio nem tem intimidade contigo para ouvir tua voz. Essa resposta aqui é para você. Porque o que parece é que quando Elias chegasse em Sarepta, pastor Manassés, a viúva ia encontrar ele. A viúva ia encontrar ele e dizer assim: profeta, Deus me deu uma visão essa noite, você chegando aqui, e Ele falou para eu sustentar você. Porque não foi o que Deus falou? Eu tenho preparado uma viúva. Então, a lógica aqui era para Deus ter falado com a viúva, né? Porque se Elias vai ser sustentado por ela, Deus tinha que falar principalmente com ela. Ele dizia: eu preparei uma viúva. Mas quando Elias chegou em Sarepta, a viúva nem conhecia Elias. Ela estava apanhando o cavaquinho dela, e apanhando o cavaquinho dela, ela ficou. Aleluia. Sabe qual é a resposta de Deus? É que Deus usa as pessoas, mesmo as pessoas sem saber que está sendo usado. Entendeu o mistério? Eu vou repetir novamente. Deus usa as pessoas, mesmo que as pessoas não saibam que Deus está usando elas. Deus não falou que ia usar o ímpio para te abençoar? Se Ele falou, o ímpio não precisa saber que ele está sendo usado, mas Deus usa ele mesmo assim. Aleluia.
E o texto vai dizer que Elias se apresenta à viúva. Vai falar o que você já sabe. Eu peço para vocês colocar de pé, por favor, com a permissão do pastor. Olha o mistério do esconderijo. Mistério do esconderijo. Você já deve saber disso, mas eu vou falar só para... O texto vai dizer que Elias vai mandar fazer um bolo, né? Assim, ó, eu estava comendo carne todo dia e pão, eu quero um bolinho, quero um negócio diferenciado, prepara para mim. Aí o texto vai dizer que ele vai lançar a palavra. E qual foi a palavra que ele lançou? Da tua panela a farinha não acabará, e da tua botija o azeite não faltará. Observe que houve uma diferença entre esse milagre e o milagre do capítulo 4 do profeta Eliseu da viúva. Porque no milagre do capítulo 4 do profeta Eliseu, o azeite multiplicou. Porque foi a palavra de Deus que foi dita, de multiplicação. Aqui não foi multiplicação. Aqui Elias disse assim: não acabará e não faltará. Em outras palavras, não vai render, não vai multiplicar, mas também não acaba. Está vendo essa quantidade de farinha que está na panela, mulher? Não vai acabar. E ela metia a mão, trazia farinha e permanecia do mesmo jeito. Permanecia a mesma coisa. Não multiplicou, mas também não acabou. Sabe o que é que Deus está falando para a gente? É que essa provisão é para manter você vivo. Essa provisão é para manter você de pé. Aleluia. Porque atrás dessa palavra que Elias disse, a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar, tinha outra palavra dizendo: até que a chuva venha. Entenda esse mistério aí. Essa provisão de farinha e azeite é só para deixar você de pé, mas a chuva está vindo aí, porque Deus é fiel. Aleluia. Não, levante a mão, levante a mão. Levante a mão. Escute aqui esse mistério, olha, da parte de Deus, ó. Para quem carne, carne. Para quem pão, pão. Para quem ribeiro, ribeiro. Para quem farinha, farinha. Para quem azeite, azeite. Mas para quem chuva, chuva. Eu não sei do que você está sendo alimentado, se é com farinha ou com azeite, mas o que eu sei é que o mesmo Deus que está provendo azeite e farinha é o Deus que vai mandar chuva. Aleluia. Olá, Bácia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Tem providência de Deus aqui. Tem. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me canso